Pessoal, bom dia. Bom dia. Estamos aqui com Tiana, Manuela. Bom dia. E todos os demais participantes. Eu sou Gleidson, superintendente da FAMES. Hoje vou mediar aqui essa nossa reunião, onde vamos falar um pouco mais sobre essa questão do mãos à obra, né? Que é uma ferramenta nova do governo federal, que vai exigir que todos os municípios possam colocar lá e informar as obras que estão paralisadas em cada município, para que o governo federal possa, assim, enxergar e ver, obviamente, o que é que vai ser possível fazer com cada obra, né? Obras que serão, obviamente, retomadas, obras que já não tem mais condições nenhuma, né, do financeiro que está lá em conta, seja ela da saúde, seja obra de infraestrutura, seja obra da educação, enfim, como um todo. E hoje a FAMES aqui está fazendo esse bate-papo para interagir com todos os municípios, né? Foi uma reunião muito, assim, posso dizer, feito, né, de ontem para hoje, porque a urgência nos pedia isso devido ao prazo ser no próximo dia 10, e na semana passada nós tivemos na marcha dos prefeitos, e com isso ficamos impossibilitados da gente poder fazer essa reunião com vocês. A reunião está sendo gravada, peço a todos para que possam desligar os microfones, nós vamos também estar interagindo no chat, e todas as informações posteriores que vocês também precisarem, é só deixar o e-mail que nós podemos encaminhar a apresentação que vai ser feita. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Tiana, né, para que ela possa, então, iniciar a nossa reunião. Bom dia a todos. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui, podendo dividir um pouco com vocês o conhecimento breve que a gente tem sobre a plataforma Mãos à Obra. Como o Gleidson disse, é uma oportunidade nova, é uma plataforma nova desse governo atual, que, com o intuito de congregar, num só ambiente, todas as obras paralisadas do Brasil, eles fizeram essa intermediação entre o governo federal, os ministérios, diretamente com nós, municípios, né? Então, assim, a plataforma Mãos à Obra é uma oportunidade ímpar para que a gente coloque lá todas as informações, todas as pendências que a gente tiver de todas as obras que estão paralisadas e ou em execução sem liberação de recurso financeiro e outras demandas mais também. Então, assim, a plataforma, ela limitou, nesse primeiro momento, algumas áreas de atuação. Então, assim, Gleidson, não está aberta para todas as áreas, eu não posso botar obra de qualquer área da saúde, ou de qualquer área. Os temas básicos são saúde, educação, cultura e esporte. Saúde, educação, cultura e esporte para qualquer obra, certo? Saneamento, habitação e mobilidade urbana, somente para aquelas obras lá do PAC, do Programa da Aceleração do Crescimento. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, quem puder se manifeste pelo chat. Quem aqui já conseguiu entrar, já conseguiu abrir o programa lá, o sistema do Mãos à Obra? Alguém já fez? Não. E aí, Claudeia, eu vi que você respondeu aí. Você já conseguiu abrir? Teve alguma dificuldade em abrir? Não. Já conseguiu cadastrar as informações do município que você trabalha? Veja, Gleidson, a plataforma é uma plataforma extremamente intuitiva. A partir do momento que você abre, ela já vai listar lá algumas obras que estão paralisadas. Aí você vai dizer, Tiana, e essa plataforma ela está pegando os dados de qual local? Existe no governo federal um sistema que chama Total de Obras. Lá estão listadas todas as obras do Brasil. Dessas obras, existem mais de 10 mil obras que estão em análise nesse momento, na condição de paralisada. E nós, aí o governo federal disse assim, poxa, eu tenho interesse de colocar essas obras para executar, mas antes disso é necessário que eu faça um diagnóstico.
Como é que eu vou fazer um diagnóstico? Eu não tenho a informação da ponta. Essa informação da ponta, ela só vai vir se o município que está lá na frente de obra, ele me disser como é que está a situação da obra, para que eu, assim, possa fazer o diagnóstico total da situação, e aí eu preparar uma carteira de projeto, e nessa carteira de projeto eu vou priorizar as obras mais importantes. Como é que o governo vai priorizar isso? Até agora a gente não sabe. Até esse momento, a única coisa que a gente sabe é o seguinte, a gente vai preparar, informar tudo no sistema, que o prazo é dia 10, e todas as informações devem estar com riqueza de detalhes. Imagine que quem está lá no Ministério é uma pessoa que vai analisar 5, 10, 15 mil obras. Então, quanto mais detalhes a gente colocar, e não só atualizar lá o cliquezinho, que a gente vai explicar um pouco mais adiante, não só atualizar lá, mas se a gente escrever, colocar foto, colocar plano de retomada, se a gente tiver uma reprogramação que a gente coloque lá também, o governo federal quer saber se tem reprogramação para fazer, se o dinheiro é insuficiente, porque isso tudo faz parte de um diagnóstico geral que vai balizar o entendimento dele na formulação desse programa, dessa carteira de projetos de priorização, certo? Então, a gente está aqui com a Manuela também, que ela trabalha com a gente, ela está cadastrando, a gente aqui da empresa, a gente já está cadastrando todas as obras dos nossos municípios, e aí, Manuela vai abrir agora aí a plataforma. Manuela, por favor, disponibilize aí a apresentação. Pronto. Essa é a plataforma, é uma plataforma que vai fazer um monitoramento de obras paralisadas. Pode andar, Manu, por favor. A situação do Estado de Sergipe hoje, segundo os dados da plataforma geral do governo federal. No Estado de Sergipe, a gente tem em execução 578 obras, sendo que 27 delas paralisadas e 441 canceladas, certo? Então, assim, a gente vai focar o nosso entendimento, nossa atuação, principalmente nessas que estão paralisadas e que estão canceladas. Pode seguir, Manuela. Pronto. E aí, como o Gleidson disse inicialmente, né, qual é o objetivo geral dessa plataforma do Mãos à Obra? O governo federal ele quer facilitar o mapeamento, identificar todas as obras que estão nessa situação, para que ele providencie, que ele programe uma retomada de todas. Qual vai ser a ordem, Tiana? Não sabemos. Ele primeiro precisa ter um diagnóstico geral, para depois formular o programa de retomada, certo? Agora eu passo a palavra, como a gente vai entrar na parte do passo a passo do sistema, a Manuela, ela é engenheira civil, ela está fazendo o cadastro de algumas obras dos municípios, e eu vou pedir que ela faça o passo a passo do programa. Bom dia, vocês me ouvem bem? Está me ouvindo, Tiana? Sim, sim. Sim. Pronto, então, como a Tiana falou, esse Mãos à Obra, ele vem para retomar aquelas obras, principalmente as paralisadas, né? Da parceria do governo com os municípios ou até o Estado mesmo. E é a importância dessa atualização dessas informações para poder mapear a situação real e facilitar para que a União analise e possa dar essa retomada. Então, assim que a gente acessa a plataforma, ele nos permite fazer uma atualização desses dados, sejam os dados da obra, dos perfis de acesso, né? Muitas vezes a gente vai acessar de algum município e lá ainda está o cadastro de um prefeito da gestão anterior, por exemplo. Então, é importante que a gente faça essa atualização. A correção dos dados, se tiver necessidade. E aí, um importante item que foi adicionado é você poder incluir obras que não estavam mapeadas pela União. Então, o governo lá, quando você abre a plataforma, ele de início, ele já mostra, né, aquelas obras que estão em situação paralisada ou outras, que eu vou mostrar aqui um pouquinho, mas também vai permitir que você possa incluir. E não é qualquer obra, né, como a Tiana falou no início, a gente vai passar aqui quais são os ministérios que eles deram prioridade para essa inclusão. E aí eu posso também visualizar de forma gerencial esses dados, através de gráficos, né, o município quiser ver como é que está a situação dele hoje, quantas obras ele tem em cada situação, e quais os ministérios também. E aí foram as áreas prioritárias que o Ministério trouxe, né? Quer dizer, o governo.
Então, Ministério da Saúde, na área da saúde, na área da mobilidade urbana, saneamento, educação, esporte, cultura e o do Minha Casa Minha Vida, as unidades habitacionais. Então, o que está fora disso aí são um dos critérios, né? O primeiro critério é você ter o recurso da União com o Estado ou município e que ele também esteja dentro dessas áreas prioritárias. Então, caso a plataforma não indique uma das obras que você veja, não, eu tenho uma obra assim que está paralisada, mas ela não está mostrando na plataforma. Então, eu posso incluir, desde que eu atenda esses 2 requisitos. E como é que eu vou fazer isso? Através dos perfis de acesso, né? Eu vou entrar com o Gov.br, daquele perfil previamente cadastrado. Ah, mas eu não tenho cadastro. Dá para você fazer. Qualquer outro programa que você tenha acesso pelo Gov, você automaticamente já teria acesso à plataforma do Mãos à Obra. E aí, assim que a gente tem acesso, ele mostra um painel de totalizadores, onde você vai ter, através dos indicadores até de cor, para facilitar, né? Quais são aquelas obras que estão pendentes de atualização. Então, assim que a gente acessa a plataforma, ela vai estar indicada justamente aí os demais itens zerados. À medida que eu vou atualizando, ele vai mudando o degrau, né? Vai passando para obras em atualização, esse laranjinha. Depois, finalizei, ele vai para contabilizar como obras já atualizadas. E caso eu tenha incluído alguma outra obra que o governo não apontou, né, no meu acesso inicial, eu posso criar essa obra e ela vai entrar ali nas obras criadas no sistema. E aí, quando a gente clica, essa sinalização em vermelho, como a gente falou, são as obras que estão pendentes de situação, né, de atualização. Então, assim que a gente acessa, todas vão estar com esse mesmo status, pendentes de atualização. E qual é a meta? Independente da situação da obra, é que a meta a gente consiga fechar todas as obras daquele município com o status de atualizada ao final. E para isso a gente tem esse prazo que a Tiana bem falou, até dia 10 de abril, né? Próxima segunda-feira, né, Tiana? Na segunda. E aí, mesmo que a gente finalize hoje alguma dessas obras, mas eu esqueci de anexar tal documento, vai ser permitido você ainda acessar a plataforma e fazer alguma edição. Então, você tem até o prazo de 10 de abril, independente se você já tenha finalizado, de você poder fazer essa edição. Então, aí eu vou listar as obras, né? Vai vir a listagem das obras. Esse olhinho aí, você pode visualizar aqueles dados da obra, que eu falei que é possível você fazer a edição, né? E na atualizar, você vai estar atualizando os dados da obra e o do acompanhamento. E aí são as situações da obra que a plataforma Mãos à Obra traz, né? Eu tenho aquelas obras em execução, que são as que possuem autorização do início de obra ou ordem de serviço e não estão paralisadas. Eu vou ter as paralisadas, que ele dá 3 condições, aquelas que estão sem apresentação do boletim de medição por um período maior ou igual a 90 dias, independente do prazo, né? A empresa tenha declarado que não vai dar continuidade, ou a execução tenha sido interrompida ou por decisão judicial ou uma determinação do órgão mesmo. Vou ter na situação cancelada, seja por decisão judicial ou por falta de interesse devido à sua não funcionalidade. Vou ter a opção de obras concluídas, né, aquela que possui termo definitivo de recebimento. As não iniciadas, que elas não possuem ainda autorização de início de obra ou ordem de serviço. Nesse quesito aqui em especial, a gente tem obras que estão já com a licitação aprovada, né, na plataforma, porém dependendo da liberação de recurso. Então, é importante que a gente alimente a plataforma dessa obra como ela não iniciada, e lá eu vou mostrar mais adiante na aba observações e anexo, é possível que a gente, como a Tiana falou, né, alimentar o máximo de informações possível para poder convencer lá quem vai fazer análise de que aquela obra é, sim, possível de retomada e de interesse do município. Temos as obras inacabadas, né, que elas foram iniciadas, mas não foi finalizada, e a vigência acabou sendo encerrada. E aí eu tenho o detalhamento do instrumento, né? Eu vou ter aí a situação da obra, nesse exemplo. Foi uma obra não iniciada do Minha Casa Minha Vida. Então, tem lá a vigência, tem os valores, percentual de execução, físico e financeiro.
Então, essa parte todinha a gente pode atualizar, né? A plataforma, como a Tiana falou, a gente baixou esse quantitativo de obras paralisadas aqui no estado de Sergipe, porém a plataforma está desde o dia 16 de março sem atualização. Então, pode ser que a sua obra tenha tido algum avanço e a plataforma não alimentou, então é importante essa atualização. E aí eu tenho um conjunto, né? Quando a gente abre, diferentemente do Minha Casa Minha Vida, as outras obras que a gente viu, saúde, esporte, cultura, mobilidade urbana, Educação. a gente tem essas atualizações divididas em 2 conjuntos de informações. Então, a gente primeiro vai alimentar aqueles dados básicos e, posteriormente, informar aqueles dados complementares. E aí eu tenho um conjunto de dados para atualização. Então, você vai lá atualizar a situação da obra, né, que é isso que eu falei, se ela está em execução, se ela está paralisada, se ela foi cancelada, se ela foi não iniciada. Vou botar uma data estimada para a conclusão da obra, e aí a importância de vocês, engenheiros, né, que estão aqui presentes, passar essas informações da data estimada para concluir, conferir se o início e o fim da vigência do instrumento está conforme lá realmente o contrato, atualizar endereço, informar latitude e longitude, caso não tenha sido informada, o percentual de execução física, né, o que realmente foi executado, o valor total do investimento, quanto que o Ministério lá repassou e pagou, né, para o valor liberado, total do investimento, o repasse mais a contrapartida e o valor liberado da execução. E aí eu tenho esses 2 campos que é muito importante. É a oportunidade que o gestor vai ter de se comunicar com a União. Então, é como a Tiana falou, é aqui onde a gente vai, minha obra está na situação não iniciada, então aqui eu vou nas observações e vou colocar, tal obra está com o processo licitatório aprovado desde o dia tal, e aí, se quiser, você pega o print lá da plataforma e insere na aba de anexos. É importante falar que a gente vai ter apenas as condições de colocar até 3 anexos, com 20 megabytes cada um. Então, assim, se atentar para isso, porque pode ser que a gente inclua algum documento e depois precisa de um outro. Então, vamos tentar compilar algumas informações dentro de um mesmo anexo, né, para poder inserir na plataforma. E aí, para obras paralisadas, a gente tem uma situação à parte, né? Ele abre uma outra aba, onde a gente vai indicar qual é a data dessa paralisação, quais foram os indicativos e os motivos. E aí abre um leque, ele vai abrir um rol, o município podendo selecionar mais do que uma opção. Então, assim, quais os indicativos da paralisação? Aí vai lá aparecer, houve a falta do recurso de repasse da União para o município. Então, eu posso selecionar lá. Os motivos da paralisação, aí vem diversos motivos. Aí foi influência dos índices pluviométricos, né? Choveu bastante aqui no meu município, então atrasou. Houve alguma necessidade de realinhamento de preço, então a gente também vai incluir. Houve desistência da empresa, abandono, tem lá também a opção. Então, ele abre um leque, perda de prazo, de prorrogação, aquelas que foram canceladas, a gente tem como justificar também. Houve rescisão contratual, não tenho licença ambiental, de alguma forma, o Ministério acabou paralisando aquela obra devido a esse item, então eu vou lá justificar. Tem um protocolo, pronto, a gente anexa lá o protocolo, e na aba observações a gente vai descrever de forma objetiva, mas ao mesmo tempo detalhada, né, de forma a tentar convencer a União a dar essa retomada a essa obra. E para obras inacabadas, eu também vou lá indicar. Foi iniciada? Aí eu vou dizer se sim ou se não. Há uma viabilidade para a retomada? O município tem interesse nessa retomada? Então, vocês veem que, assim, o acesso em si, ele já é autoexplicativo. A gente só precisa mesmo, o município conta com o apoio dos engenheiros em especial, né, porque muitas informações dependem de vocês também. E aí, o objetivo desses dados, a gente alimentou os dados básicos, né? Agora a gente vem para as informações complementares. E aí, essas informações, somente o gestor local tem acesso. Como eu falei, né? A plataforma, a gente baixou os dados. A última atualização foi 16 de março. Então, pode ser que
de lá para cá, né, já tem quase um mês, a gente tenha uma situação diferenciada de uma obra em si. Então, assim, houve necessidade de licitação, que a gente sabe que a gente começa a obra com planejamento, mas aí, por um motivo qualquer, a gente acabou finalizando, então precisou licitar novamente. Então, a gente vai lá informar que houve licitação. O contrato está vigente, aí ele fala, esse contrato é o contrato do município com a empresa fornecedora. Eu tenho um fornecedor ativo, né? Eu tenho um fornecedor lá que está atuando, porque, assim, às vezes o contrato está vigente, mas a obra está abandonada. Então, é bom que vocês respondam, e se precisar colocar qualquer outra informação, vocês vão utilizar aquela aba de observações. Possui recurso em conta? É bom informar também. Não houve recurso? Vai lá na aba observações e faz aquela observação, por exemplo, das obras que não foram iniciadas. Eu já tenho o licitatório todo aprovado, estou dependendo só da liberação do recurso. E para aqueles que já têm recurso em conta, é interessante que vocês, dentro do anexo, vocês consigam tirar o extrato lá da plataforma, apontando qual é o saldo que eu tenho, para que isso facilite na programação lá do governo federal para a retomada dessa obra, né? A gente teve, não foi, Tiana, agora recente, algumas liberações, pode falar um pouquinho? Tivemos, sim, algumas liberações, assim, é notório que o governo federal, ele está tentando retomar as obras antigas, e aí tivemos no final de fevereiro e agora em março, liberações de creches, de quadras escolares, então, assim, não é uma plataforma criada sem um interesse fim. Realmente, o governo federal está interessado em tocar essas obras, mas antes disso, eles precisam desse diagnóstico. E lembrando, quem tá analisando lá no Ministério é uma pessoa que vai analisar 10 mil obras. É claro que é uma equipe que vai analisar 10 mil obras. Então, assim, quanto mais detalhe a gente colocar lá no negocinho, a gente ajuda eles a fazer um fechamento desse diagnóstico e preparar uma carteira de projeto para ver se a gente retoma essas obras o quanto antes. Então, aí continuando, a necessidade de reprogramação, né? Muitas vezes a gente tem um período longo de execução daquela obra, acaba solicitando aditivos de prazo, e a obra chega a não ser, como é que eu digo, viável, né? Mesmo para execução, porque eu precisei realinhar preços, por exemplo. Então, você vai lá informar que há necessidade, e lá na aba observações informar o porquê dessa necessidade. Tem impedimento à execução imediata? Para a obra não iniciada, eu tenho, o recurso não entrou. Mas, independente do recurso estar na conta, existe algum outro impeditivo? Então, é bom você também lá informar nessa área. E aí, o envio da atualização, né? Eu já preenchi os dados básicos, preenchi essas informações complementares e vou enviar para atualização. E aí, como eu falei, a gente tem até o dia 10 de abril para poder atualizar essas informações. E pela cartilha dele, eles indicam que a análise vai começar a partir de lotes. Então, quanto mais cedo a gente enviar as nossas atualizações, prioridade a gente vai ter também nessa análise e provavelmente nas retomadas das obras. E aí as obras vão sair desse status de pendente de atualização, que é o vermelhinho, e vai passar lá para obras atualizadas. E aí a gente tem dentro, né, saindo um pouquinho dessa área da saúde, educação, esporte, cultura, o Minha Casa Minha Vida. E aí ele traz algumas abas um pouquinho diferentes lá do que a gente alimentou. Situação atual do empreendimento, vai ser a mesma coisa. Eu estou em execução, está paralisado, eu vou informar lá. O município já indicou os beneficiários do empreendimento, aí eu vou lá informar. Existe contrapartida? Então, é obrigatório que você informe aqui se tem ou não. Se tiver contrapartida, você indicar quem é o responsável pela contrapartida, se é o município, se é o estado, ou se são ambos, né? E o valor. Informar se o empreendimento está ocupado. E aí eu vou enviar depois para atualização. Aí, aqui nessa parte, se o município não tiver indicado os beneficiários ou tiver indicado parcialmente, ele deve justificar o porquê que isso aconteceu. E a contrapartida, como eu falei, também indicar se é uma contrapartida física ou financeira.
Gleidson, Manuela, rapidinho. Lembrando, Gleidson, que a gente tem aqui no estado muitas obras desse Minha Casa Minha Vida que não foram feitas por municípios, mas sim por entidades, né? Não sei se você lembra, no tempo anterior, que eram as associações que construíam essas casas. Por exemplo, a instância mesmo tem uma questão lá de casas que não passou nada pela prefeitura do próprio Banco do Brasil, feito por uma associação. A gente tem instância, tem outros municípios também, essa realidade aí. Então, é uma situação um pouco diferente. Você vê que a gente, para obras de saúde, educação, cultura, esporte, a gente tem uma forma de preencher. Já para essa parte do Minha Casa Minha Vida é um pouquinho diferente, né? Mas a gente precisa alinhar esses dados para ver como é que a gente vai informar, se vai buscar na associação a informação. Mas, enquanto isso, a gente segue. Vamos, Manu, pode seguir. Então, se a contrapartida financeira, né, informar, na contrapartida física, ele dá as opções aí, de que forma o município está entrando aí na contrapartida, se através de vias de acesso, com a educação, com iluminação, saneamento na área da saúde, e se ele está ocupado de forma irregular. E aí a gente vem para aquela observação, né, que eu já citei no início, não é qualquer obra que a gente vai incluir, ela precisa ter recurso da União, né, então precisa dessa parceria do governo federal com os municípios ou estado, e ser dessas áreas, a área da saúde, da educação, mobilidade urbana, saneamento, habitação, esporte e cultura. E aí a gente vai partir agora para um pouquinho conhecer como é que funciona essa inclusão das obras. A gente tem lá na aba inferior lá, incluir obra. Então lá eu vou clicar, ele Gleidson, vai... Manu, só um adendo aí. Gleidson? Vejam, a gente tem duas situações nessa plataforma. A primeira situação é que quando você abre a plataforma com o Gov de quem está cadastrado, vão aparecer lá as obras paralisadas, certo? E tem a situação também que você pode incluir. Você identificou que o seu município tem obra paralisada, que preenche aqueles requisitos, ter recurso federal e está entre os programas de saúde, educação, cultura, esporte, saneamento, mobilidade e habitação. E ter recurso federal e está dentro desses programas. Então, assim, se eu identifiquei isso no município que eu trabalho, é importante que eu vá nessa aba aí que a Manuela vai começar a explicar, e insira esses dados também. O Ministério precisa saber de coisas que talvez eles não tenham mapeado anteriormente. Então, é aqui eu vou iniciar alimentando os dados da obra, que é o que eu falei, né? A gente vai lá botar quem é o gestor, o endereço da obra, o tipo da obra, o nome, né? Que foi, o número do instrumento, né? Que a gente vai ter essa informação lá na plataforma. A localização, que aí eu vou botar o endereço da obra e o georreferenciamento. Execução, vou lá botar, indicar o percentual, por exemplo, de execução. E os dados complementares, né? E aí eu vou ter lá embaixo, ele pede para você incluir o número do instrumento. Então, é importante que, antes do número do instrumento, a gente coloque, identifique, né? As iniciais, por exemplo, é convênio. Então, eu vou botar CV e o número do instrumento. Termo de compromisso, TC e o número. E assim a mesma coisa para contrato de repasse. E aí, para a inclusão das novas obras, eu vou selecionar quem é o órgão, né? Informar os dados do ente, CNPJ executor, o objeto da obra de forma detalhada, que facilite essa identificação, o título ou nome fantasia da obra, né? Às vezes a gente tem um nome de objeto muito extenso, então a gente vai para lá e resume, né? Ou então até apelida a obra. A situação atual da obra, que são aqueles mesmos requisitos. A gente vai dizer, ela está o quê? Não iniciada, em execução, paralisada, inacabada, cancelada ou concluída. A localização, como eu falei, o percentual de execução físico e o financeiro, e inclusão também daqueles dados complementares, né? Teve necessidade de relicitação, há recurso em conta, então isso tudo também vai ser alimentado. E aí a gente tem, ao final, um painel gerencial, que é o que eu falei, o município ele tem uma visão geral, por exemplo, nesse aqui ele está mostrando que eu tenho 17 pendentes, 17 que ainda não foram sequer atualizadas, né? 7 que estão em atualização, então alguma informação ali foi editada ou confirmada, 12 já estão ok, e uma foi criada. Então, a meta
que o governo quer é que as demais, por exemplo, eu tenho aí 24 ainda, que precisam partir para o status de atualizadas, que ao final, até dia 10 de abril, eu tenho todas as obras daquele município no status de atualizado. E aí ele mostra essas obras por categoria, por ministério, né? E a gente vê aí como que as obras da educação, elas acabam tendo um percentual maior de interesse, né? Envolve creche, escolas, e as obras por situação. O índice é grande de obras paralisadas e canceladas, né? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade da plataforma para fazer essa retomada. Tiana, quer falar alguma coisa? Veja, Gleidson, essa é uma apresentação inicial, assim, a priori, do passo a passo, de como seria o cadastramento no sistema. A gente aqui, a gente já fez o cadastro de algumas, muitas, e a gente está aqui aberto para trocar ideia, para tentar responder algum questionamento de vocês, até do próprio Gleidson também, se você tiver alguma dúvida, Gleidson, que a gente consiga tirar. Feito. Agradecer a Manuela, Tiana. Veja, quem tiver dúvida, pode ir utilizando aí o chat, que nós vamos interagir melhor agora. E, veja, na Marcha dos Prefeitos, eu estive na sala lá, onde se debateu muito sobre a questão das obras paralisadas da educação. E a presidente do FNDE, ela disse que, nesse momento, primeiro momento, estaria pagando as obras que estavam, pelo menos com as medições em atraso, e foi questionado também porque, veja, uma creche de 2, 3 anos atrás custava-se um valor. Hoje, obviamente, para concluir essa mesma obra, há um valor que precisa ser reconsiderado. E aí ela me disse que, através desse programa, iria ver qual o tamanho do problema do Brasil para poder ver o que é que poderia ser repactuado e ser repassado na questão dos valores. Porque há maiores dificuldades de retomada de obra na maioria dos municípios é a questão da defasagem de valor, né? Nós tivemos aí obras paralisadas ao longo do tempo devido à Covid, porque nós tivemos a construção civil que aumentou o preço por demais na época da Covid, tivemos problema de tocar obras também, enfim, de uma outra situação, e os insumos tudo mais caro, e quando chega no momento, o governo federal, obviamente, não repactuou esses valores. Então, esse é o grande gargalo das obras, eu acredito, principalmente as que estão paralisadas hoje, é devido ao valor, né, que hoje a gente já não consegue concluir com o valor que foi pactuado lá atrás. Então, pelo menos a presidente do FNDE disse que precisava que hoje pudesse saber o tamanho desse problema, né? Ela falou em 700 milhões, se não me engano, que estaria paralisados de obras da educação e que precisava pagar esse montante para poder, então, ver aí agora o que poderia ser. Então, por isso, essa importância que os municípios coloquem as informações, não só na educação, mas das outras obras que estão aí, que foram colocadas, para que a gente possa, obviamente, fazer esse trabalho junto à CNM, junto aos órgãos de liberação desses outros recursos. Só assim essas obras vão ser retomadas e a gente vai ter, né, uma melhor qualidade de vida nos municípios. Mas, para quem não entendeu ou ficou alguma dúvida, eu gostaria que colocasse aí, levantasse a mãozinha para a gente poder interagir. Eu já vi aqui que a pergunta, se esse material de apresentação vai ficar disponível. Vai sim. Foi gravado e você pode colocar também aqui o e-mail, Carolina, que a gente vai encaminhar através de e-mail, né? Todo mundo que precisar pode colocar aqui, que a gente vai disponibilizar através do e-mail todo o material que foi apresentado aí pela Manu. Gleidson, sobre a conversa que você teve lá, ou a participação sua lá na Marcha dos Prefeitos, né? Esse foi um questionamento também que a gente fez à Rede Mais Brasil, que é a rede que está coordenando esse trabalho de confecção dessa plataforma Mãos à Obra, e aí a gente questionou, minha gente, e aí, a gente está precisando saber
Se essa obra que eu vou cadastrar aí como paralisada e está com uma defasagem de valor muito grande, se o governo federal ele vai atualizar esse preço para repassar o valor maior, né? No caso, o quanto a obra custa hoje. E aí ela disse, Tiana, nesse momento inicial, a gente está fazendo o diagnóstico. A gente vai fazer o diagnóstico por disciplinas, saúde e educação. Depois que a gente tiver o diagnóstico e tiver noção da quantidade de recurso financeiro que a gente vai utilizar, existe sim essa possibilidade, mas é uma coisa que não pode dizer nada agora. Certo, Gleides? Então, por hora, o nosso papel é informar tudo bonitinho, com riqueza de detalhes, para não correr risco de quem está analisando lá na ponta ter uma interpretação um pouco errônea. Exato, Ana, mas veja, o que eu quis colocar aqui é o seguinte, é que exatamente nesse momento, quando você precisa informar lá essas questões de obra, por exemplo, tem 300 mil em conta, mas a obra só acaba com 1 milhão de reais. E essas informações, elas precisam constar, né? Só se eu estiver equivocado, mas pelo menos as informações que eu tenho é que essas obras elas precisam colocar, principalmente quando você coloca ali, qual o valor hoje, se não me engano tem uma aba, não é isso, Manuela? É Tem bom. a de reprogramação, né? Exato, De então, reprogramação. Então, ele vai esse, informar que tem, e lá nos isso, anexos ou na observação, descrever. perfeitamente. Por quê? Porque esse é o problema, esse é o maior gargalo. Eu estou falando apenas da questão do FNDE porque eu ouvi da própria presidente. Mas eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, obras paralisadas em outros ministérios, eles sofrem em decorre dos mesmos problemas, obras de outras. É a mesma situação. Qual o problema? Principalmente Minha Casa Minha Vida, enfim, tantas outras. É a questão hoje mesmo dos insumos que aumentou, o valor da obra que praticamente, às vezes, duplicou. Então, eu acredito que o maior gargalo da retomada das obras, elas estão nisso. Claro, tem outras que não, a cada situação, é por isso que você está colocando aí, coloca muito bem, Tiana, que cada obra ela precisa ser tratada com muita especificidade, porque vai ser tratado, né, obra a obra. Tem obras que é possível se retomar, tem obras que, na verdade, não iniciaram ainda. Enfim, cada obra tem uma situação que precisa ser definida nesse panorama que vai ser colocado aí. Então, todo cuidado, todo zelo, e a FAMES, obviamente, todos vocês que estão aqui, Tiana, Manuela, que estão hoje nos concedendo essa honra também, junto aqui com a FAMES, de poder explicar mais aos municípios, estarão, tenho certeza absoluta, eu já vi que já colocaram aí, eu pedi novamente, Manuela, se você puder colocar aqui novamente aquela parte final, que é os contatos de vocês, para quem precisar. Nós vamos mandar nos e-mails, mas se alguém precisar, às vezes ligar, enfim, tirar alguma dúvida, para que possa entrar em contato aí com vocês, para poder ajudar aos municípios. Gleidson, só puxando assim, aproveitando esse sinalzinho e puxando um pouco para a realidade. A gente tem muito caso, assim, pela experiência que a gente tem, de obra de creche paralisada. E aí, para esses municípios que têm creche paralisada e que o valor está completamente defasado, a gente está incluindo na plataforma o projeto de retomada, o valor da reprogramação, as fotos. A gente tem situações de obras que na plataforma aparece lá, tipo, com 80% realizado, mas como é uma obra um pouco antiga, já está deteriorada, então teria que fazer de 60% para cima. Então, todos esses dados estão sendo alimentados com riqueza de detalhes. Porque quando o Ministério for fazer, for elaborar a carteira de projeto deles, ele tem que saber que eu não preciso completar 15%, eu preciso completar 40% daquela obra. Porque o interesse é executar a política pública, né? E para executar a política pública, a gente precisa manter essa informação bem límpida, para que não haja dúvidas. Perfeito. Tiana, você traz uma situação que é extremamente preocupante e assim, e realmente é o dia a dia dos municípios. São obras que, na verdade, já tiveram a paralisação por muito tempo e houve, né, uma situação de degradação mesmo daquela obra, né? Então, a obra estava
foi paga 60%, quando você se for para retomar a obra hoje, na verdade já houve degradação aí da obra, então, enfim, teria que recomeçar aí dos 30%. Então, isso é um outro problema, né, que decorre em muitos municípios, muito mesmo. Então, essa é uma observação que você deixa aqui, que é extremamente importante. Por isso, o relatório precisa ser muito bem preenchido, com muita observação, conforme disse, inclusive, Manuela aí, com muita atenção, tem que ser com muita riqueza de detalhes, para que quem está analisando depois não diga que não, mas não foi colocado isso, nem foi colocado essas observações. Então, assim, por isso que na dúvida sempre podem perguntar, né, que essa é a melhor forma para que a gente possa... Manuela, e outra coisa que eu queria perguntar, uma dúvida. Eu vi que você disse que há a possibilidade de alguma obra que, enfim, que não foi cadastrada, enfim, depois do dia 10. Mas alguma observação que eu queira mudar após enviar, é possível ou não mais? Não, até dia 10, mesmo que você tenha já enviado, por exemplo, eu alimentei hoje, né, uma das obras, e enviei para análise. Vai aparecer lá no status de atualizada. Mas até o dia 10 eu ainda posso fazer alterações. Depois do dia 10, não mais. Depois do dia 10, não. Perfeito. Leidson, até agora não temos nenhuma sinalização de que esse prazo vai ser prorrogado. Foi aberto em 10 de março a 10 de abril. Pode ser que seja, mas até agora, nada, nenhuma informação de prorrogação de prazo. Perfeito. Bom, dentro dos participantes aqui, eu já vi que todo mundo já mandou lá os e-mails, nós vamos estar encaminhando, né, a questão do material que foi feita a explanação aqui por vocês. Alguma dúvida mais? Doutor Gleidson, eu não mandei ainda não, vou mandar, viu, para o senhor. Doutor Carlos Américo, o senhor aqui só abrilhanta ainda mais a nossa reunião. Estamos eu e Roberto aqui, viu? Muito bem. A satisfação, um dos grandes técnicos do Estado. Carlos, alguma dúvida nessa questão do preenchimento aí que vocês da plataforma? Não, inclusive aqui, eu e Roberto, a gente visitou as secretarias a semana passada, secretarias envolvidas, e ontem à tarde, Roberto já sentou com Educação e Cultura, já estão cadastrados, Saúde mandou, foi criado um formuláriozinho no Google Form, mandaram as informações, e hoje de tarde deve fechar a parte de infraestrutura com Sedobi e DESA. Roberto está falando aqui, e realmente aqui a gente ficou esperando uma carga, né, para ver se vinha uma obra do Estado. Só que as obras que eram do Estado foram para os municípios, principalmente da educação. E assim, vamos ver qual é o resultado prático disso, né? Vamos ver qual é o resultado prático. Perfeitamente, Carlos. Essa eu tenho certeza que é a maior angústia de todos que estão aí nos municípios, na ponta, né, que é ver obras paralisadas e todo mundo doido para poder concluir. Até porque, infelizmente, logo lá na frente vem o TCU, né, apontando as responsabilidades. Leidson, eu queria fazer só uma observação. Pois não. Toda obra que ela é executada no município, independente de ser educação ou saúde, a gente sabe que saúde é transferência fundo a fundo. Então, muita gente acha que vai olhar lá pelo sistema, pelo CNPJ do fundo. Não. Eles concentraram todas as obras no CNPJ da prefeitura. Certo? Então, o vínculo de acesso é CNPJ da prefeitura. Excelente observação. Pois a pessoa trabalha em alguma secretaria de saúde, por exemplo, e acha que vai estar vinculado ao CNPJ do fundo. Não, vai estar vinculado ao CNPJ da prefeitura. Excelente. Mais alguma observação? Vi aqui, só um minuto, para a gente poder responder, para não ficar sem resposta aqui. Vamos lá. Jean Moura, haverá algum tipo de consultoria via WhatsApp, e-mail, telefônico disponibilizado para sanar possíveis dúvidas no uso da plataforma?
Jean, exatamente por isso que eu pedi para que o pessoal pudesse colocar aqui para ajudar a vocês. Então, vocês podem, eu pedi inclusive que disponibilizassem os e-mails e também podem pegar os contatos que estão aqui na tela de Tiana e Emanuela, que elas obviamente estarão aí para poder ajudar naquilo que seja possível. Então, os contatos tanto de Tiana quanto de Emanuela estão aqui na tela e a gente vai encaminhar logo em seguida o e-mail também, obviamente, com os contatos. Bom, gente, se não há mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a todos, agradecer a Tiana, de agradecer a Emanuela, em nome de todos que fazem a estratégia, a consultoria, agradecer a todos os participantes, né, e dizer aqui que o presidente Alain tem essa preocupação, que a gente possa fazer mais capacitação, de trazer mais informações. Depois do dia 10, eu gostaria já, inclusive, Tiana, da gente pudesse marcar, inclusive, já um panorama, né, um raio-x do que ficou, né, de cada município, e aí sim, a gente detalhar quantas obras paralisadas ficou em cada município, com os relatórios. Eu acho que é de extrema importância para que a gente possa enviar para cada prefeito, secretário de obras, para que eles possam ter ideia do que está lá, do que foi mapeado, porque possa ser que aconteça de alguma obra não ter colocado, e, obviamente, as pessoas vão correr atrás, através de e-mail, enfim, as instâncias superiores para ver se é possível ainda fazer alguma coisa. Mas é de extrema importância, eu sei que nós estamos já na Semana Santa, semana curta, quinta-feira, a maioria das prefeituras é ponto facultativo, então encurtou muito, mas a gente precisa correr aí contra o tempo. Eu percebi aqui que quem... Avelino, é isso? Levantou a mão, quer falar? Bom. Então, gente, eram essas minhas considerações. Tiana, fique à vontade para as considerações, Manuela também. Então, queria agradecer a todos, aqui o tempinho que vocês tiraram para nos ouvir, né? Que é um prazer a gente poder dividir um pouco do que a gente está aprendendo com vocês. Dizer que a gente está aqui à disposição, nossos telefones estão na tela. Se precisarem, enviem o WhatsApp, se identifiquem, façam as perguntas. O que a gente souber, a gente responde pronto. Se a gente tiver alguma dúvida também, se for alguma coisa um pouco fora do que a gente ainda não tenha mapeado, a gente vai buscar a resposta lá na rede, mas a gente vai trazer a solução. Perfeito. Manuela. Então, só agradecer também, dizer que estamos aqui à disposição, se caso surjam dúvidas, e contar, né, com uma equipe aí de colegas engenheiros, para que a gente possa conquistar a retomada dessas obras, que é de suma importância para os nossos municípios. Perfeito. Em nome da FAMES, agradeço a todos, e a próxima semana a gente vai estar enviando aí o relatório aos municípios, tá bom? Muito obrigado.